Irmãos, nós já adentramos aqui esse capítulo 5. Nós temos falado bastante sobre essa carta aos Gálatas, conhecida como a Carta da Liberdade. Essa carta ela trata realmente de uma situação que estava acontecendo nas igrejas da Galácia, em que ali um grupo de judaizantes estavam induzindo os cristãos, por exemplo, a praticar a circuncisão e a guardar a lei de Moisés. E a acusação deles era que o evangelho que Paulo estava pregando era um evangelho de risco. Deixava de repente os cristãos rebeldes, porque Paulo ensinava que não há necessidade, por exemplo, da circuncisão, nem da guarda da lei. É importante, meus irmãos, lendo um texto como esse, destacar que os judaizantes do primeiro século não eram os únicos a temer a dependência da lei de Deus. Nos dias de hoje, ainda existem os legalistas de nossas igrejas, que adverte que não devemos ensinar sobre a liberdade que temos em Cristo, pois se fizermos, o resultado será anarquia religiosa. Essas pessoas interpretam incorretamente o ensinamento de Paulo acerca da graça de Deus. Devemos entender que o cristão que vive pela fé, ele não vai se tornar um rebelde. Pelo contrário, ele vai experimentar a disciplina interior de Deus, que é muito mais melhor do que a disciplina exterior das regras criadas por homem. Porque quem depende da graça de Deus se sujeita ao Espírito de Deus, e quem depende da graça de Deus sempre procura glorificar a Deus. Todavia, o legalista sempre acaba se rebelando, pois ele é escravo. O legalista ele é escravo e ele depende da carne, ele vive para si e ele busca o louvor dos homens, e eles não estão buscando a glória de Deus. Então, queridos, desse modo, a doutrina de Paulo acerca da liberdade cristã pela graça, devemos entender, não é uma doutrina perigosa. Esta doutrina é uma doutrina realmente prazerosa. Já o legalismo, que procura fazer o que é impossível, ou seja, mudar a velha natureza e obrigá-la a obedecer às leis de Deus, essa sim torna-se um pouco perigosa, porque por algum tempo o legalismo pode até ser bem sucedido. Há muitas pessoas às vezes assim, entram na igreja e rapidamente tornam-se pessoas bastante rigorosas, condenando tudo e a todos, mas é só por um período de tempo, logo abandona tudo aquilo. Por quê? Porque logo a carne começa a se rebelar mais uma vez e essa pessoa abandona todo aquele sistema religioso que ela havia abraçado, às vezes com tanto fervor. Já o cristão submisso, que depende do poder do Espírito Santo, ele não nega a lei de Deus, antes a lei de Deus está sendo cumprida nele por meio do Espírito Santo, como Paulo escreve isso muito bem em Romanos 8. Então, meus irmãos, o tema da nossa pregação esta noite é a liberdade cristã e a oposição da lei. Quero destacar 2 pontos. Primeiramente, a lei escraviza, Cristo liberta. Então, a lei está sempre em oposição. Entenda isso. Paulo deixa claro aqui que a lei escraviza, porém Cristo é quem liberta. A lei empobrece, porém Cristo enriquece. Esses são os 2 pontos. Então vamos ver o primeiro ponto. A lei escraviza, Cristo liberta. Veja mais uma vez o versículo 1. Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão.
Está vendo? Então, meus irmãos, não é difícil compreender aqui a imagem que Paulo descreve sobre o jugo da escravidão. Escravidão sempre representa trabalho forçado. Alguém de fora que controla outra pessoa, exercendo força, poder sobre ela. Podemos ter um exemplo do agricultor. O agricultor, por exemplo, ele usa o jugo, aquela madeira com aquele corte, ele usa aquele jugo para controlar e guiar os bois. Pois se aquele boi, por exemplo, estivesse livre, sem aquele jugo, ele não iria servir voluntariamente ao seu dono. O jugo, ou a canga, que é uma espécie de forquilha, né, mais ou menos parecido como uma forca que se coloca para juntar de repente 2 bois ou até mais, a fim de realizar a aragem da terra. Acho que vocês já viram esse tipo de imagem. Então, na visão de Paulo, os gálatas que estavam se circuncidando estavam colocando sobre o seu próprio pescoço uma canga, um jugo, que representava a lei, a quais eles agora estariam se submetendo como um boi faz ao trabalhar, né? E aqui temos uma exortação de Paulo, e ela está bastante expressiva para os irmãos da Galácia. Ele diz: permaneçam, o que Paulo está querendo dizer para eles é o seguinte: olha, permaneçam na graça do Evangelho, fiquem firmes, não voltem a colocar sobre vós o jugo, a canga, não se submetam ao trabalho de escravidão, fiquem firmes na fé. Paulo está exortando os seus ouvintes a estarem firmes naquilo que ele havia ensinado, porque eles estavam, como ele vai dizer, decaindo desse ensino. Eles estavam se afastando de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que quando os cristãos da Galácia, irmãos, creram em Cristo, eles ficaram livres. Eles se livraram da servidão do pecado e foi colocado sobre eles o jugo de Cristo. O jugo de Cristo é suave, é leve. O jugo da religião é opressivo. É um fardo pesado. Já o de Cristo é suave, é gentil, é bondoso. O jugo da lei nos escraviza, Paulo diz, mas o jugo de Cristo nos liberta para fazermos a vontade de Deus. O não salvo, ou antes de termos encontrado Cristo, nós estávamos sob o jugo do pecado. E a Bíblia diz isso, que a pessoa que não está em Cristo, ela está sob o jugo do pecado. Lamentações 1,14 deixa isso claro. O legalista, por exemplo, o legalista religioso está sob o jugo da escravidão da lei, como Paulo diz aqui. Mas o cristão, que depende da graça de Deus, ele toma sobre si, ou é colocado sobre si, o jugo do libertador, que é Cristo. O jugo do crente é suave. A vida cristã é uma vida sem fardo. Não levamos sobre nós o fardo do pecado, a responsabilidade da lei, a consciência pesada. Nós temos perdão por meio de Cristo, e isso é algo maravilhoso no Evangelho. Então, meus irmãos, nessa carta, Paulo deixa bem claro que foi Cristo quem libertou o homem da escravidão da lei. Mas Paulo diz que também Cristo nos libertou da maldição da lei, isso é, da sentença da lei. Quando foi que Cristo nos libertou da sentença da lei? Paulo diz quando morreu por nós, Gálatas 3,13. Ali Paulo diz que a maldição da lei que estava sobre nós, que estava sobre os Gálatas, Cristo os libertou quando morreu por ele. A maldição aqui quer dizer a sentença da lei, o castigo da lei, que é de cair sobre todos os pecadores. Mas Cristo, se fazendo pecador em nosso lugar, nos resgatou dessa maldição. Então, o que Paulo deixa claro aqui é que nós também devemos
ter compreensão é de que o cristão, ou seja, aquela pessoa que segue Cristo, que crê em Jesus, não está mais debaixo da lei, mas ela está debaixo da graça de Deus. Romanos 6,14. E estar debaixo da graça de Deus, meus irmãos, não significa rebeldia. Não é isso. Rebelde, fazer o que quer, não significa viver sem lei. Estar debaixo da graça de Deus significa não precisar mais se esforçar exteriormente para manter-se dentro da vontade de Deus. Porque quem está debaixo da graça de Deus tem agora, segundo o que Paulo descreve aqui, a direção interna do Espírito de Deus. Como ele vai dizer isso na sua carta aos Romanos mais tarde, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, o versículo 1 a 4. Ali Paulo vai dizer o seguinte: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. E o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. E Paulo diz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas ele diz, andamos segundo o Espírito. Então, desse modo, irmãos, Cristo morreu para nos libertar, não para nos escravizar. Então, o que Paulo está aqui dizendo é que voltar à lei é o mesmo que enredar-se por um labirinto de proibições, de regras. Voltar à lei, como Paulo já disse anteriormente, é voltar a uma infantilidade, é deixar a sua maturidade espiritual e trocar por uma segunda infância. Como Paulo diz, é voltar a viver na carne, é voltar a depender da força. Nós não. O cristão não depende da força, ele depende do Espírito de Deus. Infelizmente, irmãos, há quem se sinta extremamente inseguro com essa liberdade. Prefere estar sob a tirania da lei. Alguns cristãos assustam-se com a graça de Deus e assim essas pessoas procuram uma comunhão legalista e às vezes ditatorial, na qual elas podem deixar que outras pessoas tomem decisões por elas mesmas. Há pessoas que gostam muito desse tipo de religião, de ditadores, o legalismo, isso impera muito no Brasil. Pessoas que facilmente seguem certas religiões em que ali tem um líder dizendo tudo o que elas devem fazer, dizendo o que elas devem comer, como elas devem vestir, né? Ditando toda a vida delas. E se elas não seguirem a regra daquele líder, elas sofrem consequências, surgem ameaças de todo lado. Da alma ser lançada ao inferno, de perder tudo, de perder família e casamento e tantas coisas, e as pessoas ficam aprisionadas a certo sistema religioso. Né? Quem assim vive não está seguindo Cristo. Porque quem segue Cristo não segue pela força. Mas quem segue Cristo é cativado pelo amor derramado no coração. É livre para servir de forma voluntária. Quem segue Cristo depende de Cristo. Não permite que outros ditem as normas como elas devem viver. Paulo diz que voltar àquilo que os Gálatas estavam voltando, ou seja, voltar à prática da circuncisão, era voltar ao berço do domínio do aio. Capítulo 4, quando ali vimos
Porém, irmãos, a vida de liberdade cristã é uma vida de plenitude. É uma vida de poder em Cristo, de plenitude, de riqueza. Não é de se admirar que Paulo dê aqui um ultimato. O ultimato de Paulo é: permanecei, pois, firme. Vocês que estão permitindo circuncidar-se, vocês estão voltando ao jugo da escravidão da lei. Permaneçam-se, pois, firme, e não se submetais de novo ao jugo da escravidão. O que Paulo está querendo dizer com eles é o seguinte: olha, isso é prejudicial. Isso torna a vida de vocês pobre. Vocês estão deixando de desfrutar a vida abundante conquistada por vós, para vós, por meio de Cristo. Isso é o nosso segundo ponto. Paulo deixa claro aqui, irmãos, que a lei, ao invés de acrescentar bênçãos, a lei empobrece, porque quem enriquece é Cristo. Cristo é quem nos enriquece. Paulo usa aqui 3 frases e uma conclusiva para falar sobre isso. Veja aí os versículos 2, ele diz que ele descreve aqui essa perda. O cristão sofre perda quando se deixa a graça e se volta para a lei. Primeiramente, Paulo diz que Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, o valor de Cristo é perdido. Cristo de nada vos aproveitará. Versículo 2. Versículo 3 ele diz: a pessoa está obrigada a guardar toda a lei. Então a vida agora passa a ser uma vida bastante pesada. De Cristo vos desligaste, ele diz, verso 4. Ou de Cristo vos afastaste. E a frase conclusiva dele é: da graça decaíste. Está vendo? Versículo 4, parte final. Da graça decaíste. O legalismo, irmãos, é importante a gente entender isso. O sistema legalista não apenas tira o cristão a sua liberdade, como também priva o cristão das riquezas espirituais em Cristo. Há muito cristão sem alegria do Espírito Santo. Há muitos crentes, muitas pessoas que dizem que são crentes, mas falta neles a alegria, a felicidade em Cristo, por causa do legalismo. Especialmente por causa do legalismo. Isso é, querer obter salvação por meio de esforços próprios. Muitas vezes, prática da lei. Então isso é pobreza espiritual. O cristão que vive sobre a lei, ele torna-se um escravo falido. É o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz primeiramente: olha, não se submeta à escravidão. Vocês querem voltar a ser escravo? Mas não só um escravo comum. Um escravo falido. Sem nada. A palavra de Deus ensina que quando nós éramos incrédulos, antes de termos Cristo como nosso Salvador, ou antes de Cristo vir a nos salvar, nós tínhamos uma dívida para com Deus. Todo ser humano. Nós tínhamos uma dívida para com Deus. Uma dívida impagável. Então, uma pessoa endividada é uma pessoa pobre, miserável. É além da pobreza. E assim era o estado, é o estado da pessoa sem Cristo. Jesus deixa bem claro isso, irmãos, na sua parábola, que ele descreve a parábola dos 2 devedores. Ela está contida lá no capítulo 7 de Lucas, você pode depois ler em casa, versículo 36 a 50. Nessa parábola, Jesus fala que havia ali alguém que devia uma dívida. Havia 2 devedores, sendo que a dívida de um era 10 vezes maior do que a do outro. Mas, segundo o que Jesus conta na parábola, nenhum deles tinha como pagar. Nenhum deles tinha como pagar a dívida. Porém, de modo que o credor, em sua graça, perdoou ambos. Então, meus irmãos, isso é o seguinte: por mais moralidade que alguém tenha,
ainda está aquém da glória de Deus. Não há santos, só Deus. Por mais moralidade que alguém tenha, continua ainda carente da graça. Mesmo que a sua dívida de pecado seja, vamos dizer assim, 10 vezes menor do que a do outro, ainda assim você é incapaz de pagar. Isso quer dizer o seguinte: toda pessoa que não está em Cristo encontra-se falido diante do tribunal de Deus. Uma pessoa que morre sem Cristo é escrava do pecado, está em débito e ela vai ter que pagar a sua dívida na eternidade. Mas quem foi alcançado pela graça, pela obra de Cristo na cruz, teve o perdão. Deus é o único que pode perdoar os pecadores. E qualquer que seja a dívida, não importa o tamanho da sua dívida, não importa quantos pecados você tenha cometido. Se você crê em Cristo, você se torna espiritualmente rico. Cristo lhe dá perdão. E além de lhe dar perdão, Cristo lhe dá dons. O Espírito Santo é colocado na sua vida. Passamos assim a compartilhar. As Escrituras é muito claras em dizer que o cristão, ou aquele que tem fé em Jesus, que entregou a sua vida para Cristo, que a sua vida está em Cristo, ele passa a compartilhar primeiramente as riquezas da graça de Deus. Efésios 1:7. Ele passa a compartilhar das riquezas da glória. Efésios 1:8. Ele passa a compartilhar das riquezas da sabedoria de Deus. Romanos 11:33. Ele passa a compartilhar das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3:8. Em Cristo, o apóstolo Paulo diz que nós temos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Cristo. Colossenses 2:3. Ainda lá em Colossenses 2:10, Paulo vai dizer que em Cristo nós estamos aperfeiçoados. Uma vez que uma pessoa está em Cristo, ela tem tudo que ela precisa para viver um tipo de vida cristã agradável a Deus. Uma vez que uma pessoa está em Cristo, ela tem tudo para viver uma vida para a glória de Deus. Como eu já expliquei em cultos anteriores, já preguei aqui anteriormente. Vida cristã é diferente de vida religiosa. Tem muita gente que vive uma vida religiosa, mas é pobre. É pobre de Cristo, é pobre da graça de Deus, é pobre de amor. Não tem amor no coração. Veja, é religioso. Se possível, está na igreja todo dia. Está no pé do pastor todo dia, está no pé do padre todo dia. Como alguns aí. Lê a Bíblia, se possível, todo dia. Mas é pobre. Porque legalismo não é vida cristã. Vida cristã é uma vida dependente da graça de Deus. Os judaizantes que visitaram a Galácia, eles desejavam fazer com que os gálatas passassem a crer que faltava alguma coisa na vida deles. Olha, Paulo fala que Cristo é suficiente, que Cristo basta. Mas esses judaizantes começaram a convencer aqueles cristãos da Galácia a dizer que faltava algo. Eles chegaram lá e encontraram uma comunidade de pessoas felizes. E procuraram sondar o que aconteceu. Disse, olha, houve aqui entre nós um apóstolo, o nome dele é Paulo, esteve conosco e nos pregou a graça. E eles abandonaram os deuses pagãos e foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esses judaizantes encontraram comunidades inteiras, felizes. Eles disseram, olha, mas não é bem assim. Sempre essa é a prática dos falsos cristãos. Eles sempre vão dizer que está faltando alguma coisa. Olha, mas não é bem assim. Falta algo. Por exemplo, vocês são circuncidados? Os filhos de vocês foram circuncidados, filho homem? Eles disseram, não. Ah, então, como vocês podem obter as bênçãos de Abraão? Tudo bem, Cristo salva, mas não basta só Cristo. Era isso que Paulo está combatendo aqui. E a lei? Vocês guardam o sábado rigorosamente? Vocês guardam as festas judaicas? Eles ficaram
Ah, não, mas como assim? E eles era sempre cortado. Ah, então vocês precisam. Começaram a convencer. E segundo a carta, alguns começaram a ceder. Esse é o motivo de Paulo, em algum momento, ser bem duro. Vocês foram enfeitiçados? Eles começaram a ensinar que se eles praticassem a lei, com as suas exigências, com as disciplinas, eles se tornavam alguém mais espirituais. É sempre assim, o sistema legalista. Sempre querem induzir a você a praticar algo a mais para obter mais espiritualidade. Não basta seguir Cristo. Tem que visitar monte, tem que orar de madrugada, tem que jejuar tantas vezes por semana, tem que fazer um monte de coisa. A graça não é suficiente. E até hoje tem assim, irmãos. Tem cristão que é adepto de montes, gosta, tá aí subindo, indo para as matas, para dentro dos matos, orar, porque alguém instruiu eles que ali eles vão ter mais poder, eles vão estar mais perto de Deus, eles vão ter mais espiritualidade. Isso é triste. De repente, no Brasil, nós não temos pregadores ensinando a circuncisão, mas nós temos pregadores ensinando coisas como essas. Ensinando cristãos a fazer certas coisas que eu lhe digo e que asseguro pelas Escrituras, não vai lhe acrescentar nada. Não vai tornar você uma pessoa mais santa. Isso é tudo ilusão. Cristo basta. Pelo contrário, irmãos, o que estava acontecendo ali com aqueles Gálatas, a lei estava vindo, Paulo está dizendo para eles, como um ladrão. A lei estava roubando daqueles cristãos as riquezas espirituais que eles possuíam em Cristo. A lei estava colocando eles de volta a um estado de falência. A lei estava responsabilizando eles por uma dívida que eles não podem pagar. Porque nenhum de nós, por mais que sacrifiquemos aqui, podemos aumentar alguma bênção de Deus em nossas vidas. É de graça. Tudo é pela graça de Deus. É pela fé no Salvador Jesus. Viver pela graça, meus irmãos. Viver pela graça, ser um cristão genuíno, que vive pela graça, é depender da provisão de Deus, da abundância de Deus para todas as nossas necessidades. Tudo o que precisamos para corpo e alma, nós temos em Cristo. Porém, viver pela lei significa depender das próprias forças. Viver pela lei significa depender da carne, ser privado da provisão de Deus. Paulo adverte os irmãos da Galácia de que a sujeição à circuncisão, ele vai dizer para ele, preste atenção, vocês estão voltando a praticar circuncisão? Isso vai privar vocês dos benefícios que vocês possuem em Cristo. Aí Paulo vai dizer para eles o seguinte, além disso, por meio de tal sujeição, versículo 3, ele está dizendo, vocês assumem um compromisso com a lei em sua totalidade. Podemos ver aqui que nesse caso parece que os legalistas estavam sendo hipócritas. Pois ninguém consegue guardar toda a lei. Entende? Por mais que alguém venha ensinar algo assim, olha, mas você faz isso, mas quem é perfeito? Então eles estavam ensinando, por exemplo, eles a guardarem a lei de Moisés, mas as escrituras é claro em dizer que ninguém consegue guardar toda a lei. Para esses legalistas, parece que o Antigo Testamento é como um buffet. Um buffet de restaurante, por exemplo, você vai lá e você escolhe o que você quer, o que lhe agrada. A carne está boa, você pega um pouquinho da carne. O peixe está agradável aos seus olhos, você, eu vou comer o peixe, ou vou deixar a carne. A lei não é assim. Você não escolhe o que você quer praticar. Não trata-se, porém, de... Aqui não estava tratando-se, porém, de uma observância honesta da parte dos judaizantes. Paulo estava sendo honesto, dizendo, é o seguinte, circuncidar-se é se submeter a todo o sistema do judaísmo. Vocês estão dispostos a isso?
Porque as Escrituras é bem claro em dizer que o legislador que deu uma ordem também deu a outra. O mesmo Deus que disse assim, não mate, é o mesmo Deus que diz, não cobice. Em uma passagem anterior, nós já vimos isso, no capítulo 3, verso 10, Paulo citou Deuteronômio 27, 26. Ali, Moisés diz, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. O que Paulo quis dizer aqui é que, olha, a lei traz maldição. A partir do momento que você transgride um único mandamento. Deixa eu ilustrar isso para você. Imagine um motorista que deliberadamente, de forma desatenta, avançou em um sinal vermelho. À frente dele tinha um guarda. Então o guarda parou ele, imediatamente pede a carteira dele, porque esse mesmo está sofrendo uma multa. Mas vamos dizer que no mesmo instante aquele motorista começa a dizer o seguinte: pois é, seu guarda, eu sei que passei um farol vermelho, não prestei atenção, mas eu quero dizer uma coisa para o senhor, seu guarda. Eu nunca assaltei ninguém. Eu nunca cometi assassinato. Olha, eu sou um sujeito honesto, pago todos os meus impostos. Isso convence o guarda de não aplicar a multa? Não. Não. É preciso entender, meus irmãos, que a obediência a uma lei não isenta você de sofrer a punição de quebrar outra lei. Por isso que as Escrituras diz, maldito todo aquele que está sobre o jugo da lei. O que se orgulha, irmãos, de guardar uma parte da lei, por exemplo, esse guarda de trânsito, esse motorista que poderia supostamente se orgulhar, ao mesmo tempo ele transgride outra lei, ele está aqui confessando que ele merece castigo, nada mais. O que ele está fazendo é admitindo que ele merece aquele castigo. Com certeza o guarda de trânsito, sendo honesto, ia dar um belo sorriso para ele e ia dizer, muito bem, meu senhor, vá em paz. Na próxima vez, preste mais atenção. Então, assim, irmãos, nós podemos compreender melhor a frase de Paulo conclusiva sobre essa questão de decair, de abandonar Cristo em prol da lei. Ele diz, da graça decaíste. O termo original aqui não é que eles tinham caído, eles estavam caindo. Por certo, também aqui isso não está sugerindo, meus irmãos, que os Gálatas, que alguns usam esse texto, tá, para ensinar que o crente perde a salvação. Não é isso. É preciso entender que essa palavra aqui não pode ser aplicada para dizer que o crente perde a salvação. Eles estavam caindo da graça. Isso está longe do que Paulo ensina na epístola, porque o próprio Paulo ensina em toda a carta que esses cristãos são irmãos. Ele sempre está chamando eles de irmãos. Então, ter decaído da graça não significa ter perdido a salvação, mas sim, Paulo está dizendo que eles tinham saído da esfera da graça de Deus e que eles estavam agora misturando a graça de Deus e estavam se decidindo viver dentro da esfera da lei. Paulo quer dizer o seguinte, não podemos viver dentro da lei, da graça de Deus e ao mesmo tempo viver na esfera da lei. Os cristãos da Galácia haviam sido, pelo que Paulo diz aqui, enfeitiçados. Se você perceber o versículo 7, quando formos pregar na próxima semana, ele vai mais uma vez dizer assim, olha, quem tirou vocês do caminho? E ele vai ter uma palavra dura para aqueles judaizantes. Pregaremos isso na próxima semana. Paulo deixa claro que o motivo daqueles irmãos estarem se desviando da graça nada mais era do que a doutrina falsa dos judaizantes. Lá no capítulo, na próxima pregação, ele vai falar sobre o fermento até. Um pouco de fermento prejudica toda a massa. Então, desse modo, esses cristãos aqui estavam abandonando a verdade.
Paulo já no capítulo 1 vai dizer que eles estavam voltando a um outro evangelho. Aqui no capítulo 4, 9, ele diz que eles estavam voltando aos antigos rudimentos. Em decorrência disso, irmãos, eles estavam se submetendo a um novo jugo de escravidão. Em sua atual situação, Paulo não tem outra palavra a dizer para eles. Olha, vocês decaíste. Na verdade, vocês decaíram da graça. O mais triste dessa queda, irmãos, é que essa queda havia privado todos eles que estavam se sujeitando à lei a desfrutar das boas, das bênçãos, das boas dádivas que Cristo pode fazer por eles. Por isso que logo em seguida, Paulo apresenta a vida cristã. A vida cristã é uma vida vivida na esfera da graça. Quando ele fala assim, da graça decaíste. Porque observe o que é vida cristã. Ele vai dizer o seguinte, veja versículos 5 e 6. Porque nós, ele está dizendo, aí ele usa aqui, né, a primeira pessoa do plural, ele também se inclui. Antes ele estava usando a segunda pessoa, vós, mas aqui ele diz, porque nós, pelo Espírito, ele está dizendo, vida cristã é isso, pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém de fé. Olha o versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Com isso, meus irmãos, Paulo está aqui contrastando dois estilos de vida. Isso quer dizer, quando nós vivemos pela graça, nós dependemos do poder do Espírito. Porém, quem vive sobre a lei depende de si mesmo. Depende dos seus próprios esforços. E isso é decair da graça, como ele fala no versículo 4. Aqui ele diz que a fé não é morta. Ele diz aqui que a fé ela é operante. Tiago vai falar um pouco sobre isso. Você pode ler capítulo 2, verso 14 a 26, em outro momento. Mas os esforços da carne, segundo o que Paulo está dizendo aqui, os esforços da carne jamais realizarão o que a fé pode fazer por meio do Espírito. Então, um cristão que quer viver sob um sistema legalista, ele sempre é um cristão que está fadado ao fracasso. Paulo diz que a fé trabalha por meio do amor. E ele diz o amor a Deus e o amor aos outros. Infelizmente, a carne não. A carne não produz amor. O sistema legalista, o sistema religioso, muitas vezes produz egoísmo, rivalidades. Por isso que as pessoas ficam se comendo entre elas, às vezes até mesmo dentro de uma igreja legalista, uma igreja com bastante doutrinas rigorosas de homens. Se você perceber, dentro dessa igreja o que você mais encontra é intriga. É um corroendo o outro, é um comendo o outro, porque é um apontando a vida do outro. É um julgando o outro. É um cuidando do pecado dos outros. É um cuidando do filho dos outros. Isso é a carne. São pessoas que não aprenderam a depender da graça de Deus. Quem vive pela graça de Deus sabe que é um pecador. É tão imperfeito como qualquer outra pessoa. Por isso que nós chegaremos lá. Paulo diz que a graça, que a carne, os que vivem da carne, os legalistas, os religiosos, vivem em inimizades, versículo 19, veja aí, porque é isso que a carne produz. Inimizade, rixa, ciúmes, ira, discórdia, divisões e facções. Esse é o que o sistema legalista produz. Não é de se admirar, irmãos, que Paulo aqui retrate a vida do legalismo como uma queda. Quando o cristão, meus irmãos, caminha pela fé, ele não é assim. Ele depende do Espírito de Deus. Ele vive na esfera da graça de Deus. E todas as suas necessidades são supridas. Pois ele está experimentando as riquezas da graça de Deus. Ele sempre tem algo para guardar com esperança, Paulo diz. Um dia Jesus vai voltar para nos tornar semelhante a ele. Em retidão.
Somente quando Cristo voltar e nos levar para Ele é que nós vamos ter retidão perfeita. Aqui nós não temos perfeição. A lei não faz promessa alguma de retidão para o futuro. A lei teve o seu papel. A lei tem o papel de preparar a pessoa para levar ela a Cristo. Mas a lei não pode nos preparar para a segunda vinda de Cristo. Uma pessoa que vive uma vida rigorosa não é sinônimo de que ela está segura para a vinda de Cristo. Ela sempre vai viver em segurança. Assim, o cristão que opta pelo legalismo, ele está privando a si mesmo, irmãos, da liberdade e das riquezas espirituais que só pode ser obtida em Cristo. Quem escolhe o sistema legalista se coloca deliberadamente sobre um jugo de escravidão. Se coloca sobre um jugo de falência. Indo para a nossa conclusão, irmãos, Paulo deixa claro que para Deus, veja aí versículo 6, ele deixa claro que para Deus nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum. Então aqueles cristãos da Galácia que estavam praticando a circuncisão, achando que isso ia torná-lo mais valiosos para Deus, mais espirituais, Paulo disse, olha, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum. A convicção de Paulo, irmão, se baseia na importância de que tudo o que importa para uma pessoa é depositar sua fé em Cristo. Cristo é a coroa da salvação, é a riqueza da salvação. Uma pessoa, por mais religiosa que seja, isso não é segurança de que ela tem salvação. A segurança da salvação é Cristo, só Cristo salva o homem. O ensino dos dias que vivemos, de que todo caminho leva a Deus, é errado. Só há um caminho que leva a Deus. E esse caminho é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o único Salvador do mundo. O que Paulo está assegurando aqui é que todos os aspectos da salvação e todos os componentes da vida que nós desejamos viver deve estar em Cristo. Depois da nossa convenção, todos nós devemos viver uma vida enraizada em Cristo, ou seja, ligada a Cristo. Qualquer outro sistema religioso que às vezes alguém tenta fazer, isso pelo contrário o aparta de Cristo. Então Paulo diz aqui, irmãos, na nossa conclusão, o que é importante? É o que Paulo fala aqui. E ele não hesita em dizer. O que importa é fé. Você tem fé no Salvador Jesus? Porque o que importa é isso. A Bíblia diz que não há outra maneira de agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, Paulo diz, o que importa é fé que opera pelo amor. Porque tem muita gente que pode dizer assim, eu tenho muita fé, mas não tem amor. Uma pessoa que diz que tem muita fé no coração, mas não tem amor, é pobre. Porque o amor é o dom supremo do Espírito Santo. É o dom maior. Lembra de Paulo? Quando ele diz, ainda que eu fale os dons, que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu faça isso, faça aquilo, se eu não tiver amor, ele diz o quê? Nada sou. Ele diz ainda que eu tenha a fé de transpor montanha. Você sabe o que é isso? Ainda que eu tenha a fé de ordenar para uma certa montanha ir em direção ao norte ou ao sul. Ele diz, se eu não tiver amor, isso não vale. E aí ele diz aqui aos Gálatas, olha, o que importa é fé, mas fé que opere pelo amor. Paulo acrescentou esse esclarecimento aqui, irmãos, para nos ensinar que a fé cristã, entenda isso, deve se expressar através do amor. Um cristão
Um filho de Deus, um regenerado em Deus, é uma pessoa que tem amor no coração. Ele ama o seu próximo. Ele ama o seu irmão. Ele ama as pessoas. Exatamente esse é o verdadeiro ensino do cristianismo. Paulo está acrescentando isso aqui. Nós salvos, somos salvos, entendemos isso? Nós somos salvos exclusivamente pela fé. Mas, para esses crentes da Galácia, que pareciam estar desesperados em querer trabalhar, Paulo diz, como também, né, de repente para você hoje, para as pessoas de hoje que às vezes querem ser tão espirituosas, Paulo diz o seguinte, tudo bem, vocês querem trabalhar, mas não tente ganhar a salvação por meio do trabalho de vocês. Ao contrário, deixe a sua salvação que vocês possuem pela fé resultar em obras de amor. Em obras de bondades, feita para servir aos outros. Isso é a fé que todos devemos demonstrar, porque fé sem obra é morta. Paulo diz isso. Deixe sua salvação resultar em boas obras. Você não deve praticar boas obras acreditando que as tuas boas obras te trazem perdão. Mas por você ter sido perdoado e por Cristo ter morrido pelos seus pecados, Ele te convida hoje a se unir a Ele na prática do bem, em fazer boas obras. Servir a Cristo é servir as pessoas. Jesus não diz isso? Quem faz por um pequenino faz por mim? No dia do juízo, alguém não chegou lá perguntando para eles? E quando ele disse assim, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno, porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber e tal. E alguém vai questionar ele e dizer, mas peraí, quando foi que eu te vi, tu chegasse na minha porta batendo com fome e eu não te dei de comer? Quando foi que estivesse nu e eu não te vestisse? Ele disse, todas as vezes que deixaste de fazer a um desses meus pequeninos, a mim deixaste de fazer. Então, fé cristã resulta em boas obras. Não fazemos boas obras para sermos pessoas melhores. Fazemos boas obras porque Cristo nos libertou para o bem. Liberdade cristã não é ser um cativo do mal. Liberdade cristã não é ser, a palavra que eu posso usar aqui, não é ser um capacho do mal. Mas liberdade cristã é viver uma vida para glorificar Deus. E isso é fé genuína. A fé genuína em Cristo, irmãos, é expressada no amor para com os outros. Veja o versículo 14, nós não chegamos lá ainda, mas olha o que Paulo diz no versículo 14 e eu concluo com esse versículo 14. Ele diz, porque toda a lei se cumpre em um só preceito. A saber, ele diz o quê? Ame o seu próximo como a você mesmo. Isto é o ensino do Novo Testamento. Ame o seu próximo como a você mesmo. Quem vive em Cristo, quem tem Cristo, vive uma vida de amor. Amém.